para eu tentar limitar 1 a 2 por dia, né? E mais eu disse, ó, dê prioridade aí para Rafael, porque é uma pessoa muito querida, né? E a Unifor é uma instituição muito séria. E aí, ainda tendo a oportunidade aqui de participar com a professora Ana Virgínia, que eu conheci num evento da Sociedade Internacional, salvo engano, foi na África do Sul, salvo engano, né? Ou, não lembro, ou se foi na Irlanda, não, acho que foi na África do Sul, não lembro que foi um evento internacional, né? Na África do Sul. Na África do Sul, exatamente. Aí disse, olha, então, que honra, que satisfação de participar aqui junto dela. E dizer a todos aqui, os pós-graduandos, os alunos, os convidados, sei que essa sessão é pública, né? Quero agradecer também, que eu vi que a doutora Larissa Leite, que tem me assessorado nessa parte de download dos arquivos para colocar lá no meu canal no YouTube, já está aqui participando, então, registrar publicamente meu prazer, minha satisfação. E aí quero bater um papo com vocês. Vou conversar. O Rafael disse, olha, pode ser uma coisa informal, que a gente pode trazer alguns elementos para poder ter uma perspectiva dessa disciplina normativa trabalhista no período da pandemia, uma visão mais ampla. Eu vou fazer uma digressão, né, dentro de uma visão crítica, mas tem total liberdade para perguntar, questionar, interromper. Vocês comandam, tá certo? Tudo certinho? Dona Virgínia? Sou Rafael, pode ser assim? Não tem pudores de me interromper, se achar que pode aprofundar esse tópico, faça, fique à vontade, tá? Então, perfeito. Obrigada. Então, vamos explicar aí, dentro dessa perspectiva, vamos fazer um panorama legislativo ou um panorama normativo desse período de pandemia, mas, na verdade, a primeira nota introdutória tem de ser uma nota introdutória de uma mistura de satisfação com uma certa ironia. Né? Por quê? Porque há bem pouco tempo, né, nós havíamos um discurso e o professor Rafael, quando foi meu aluno de doutorado, sabe a minha admiração pelo professor Milton Santos, lá da USP, né, que falava muito do combate à ditadura do pensamento único, né, quando a gente vê determinados consensos autoritários, a gente se assusta. Né? E aí nós estamos vivendo um determinado período no Brasil, vamos pensar até o ano passado, de um desprestígio da disciplina jurídica das relações de trabalho. Falo aqui do direito de trabalho, falo do processo de trabalho. Dentro da ideia da reforma trabalhista de 2017, né, com uma perspectiva de prevalência do negociado sobre o legislado e talvez de mais prestígio às relações civis, numa perspectiva de liberdade contratual, que vem, inclusive, depois com uma medida provisória convertida em lei, para dizer, olha, não, essa visão de vocês do direito do trabalho é uma visão que já está superada, e nessa esteira também com a diminuição do número de ações pelo receio, pela cautela em relação à reforma trabalhista, também se voltou aquele discurso que foi muito forte no final dos anos 90, de extinção da justiça do trabalho. Né? Ou seja, estávamos com o direito e o processo do trabalho meio desprestigiados, meio old-fashioned, meio démodé, meio... dizendo isso aí não é um discurso muito interessante. É engraçado que tudo que é sólido se desmancha no ar, não é? Porque foi só surgir a primeira lei da pandemia e a discussão de que a falta decorrente de isolamento, quarentena, recomendação médica, mas sem atestado, não era falta injustificada, por si só, fez com que todos nós que vivemos e amamos o direito do trabalho já virássemos consultores oficiais de todos os meios em que atuamos para dizer a diferença de suspensão e interrupção, para verificar até quando o empregador pagava, quando passava para o INSS. E depois disso, e aí eu digo a fina minoria, para mim soou assim, quase com bálsamo, ver que algumas pessoas que diziam que era para revogar a CLT ou acabar o seu trabalho,
começaram a procurar no texto da CLT soluções para problemas de direito empresarial. E aí vimos pessoas invocando o artigo 486, pessoas invocando o 502 e o 503, e de repente aquela CLT que não servia para nada, de repente passou a ser o escudo de um determinado grupo que desprestigiava a solução das relações trabalhistas ou a disciplina jurídica das relações trabalhistas. Então, isso para mim que vivo na Justiça do Trabalho, hoje é dia 14 de junho. Daqui a 9 dias eu faço 48 anos. Né? E eu estou na Justiça do Trabalho desde que eu tinha 19. Então, eu passei mais tempo dentro. Eu fui servidor da Justiça do Trabalho, concursado, né, para auxiliar judiciário, com 19 anos. Né? E virei juiz com 23. Né? Então, estou na Justiça do Trabalho há 28 anos, 28 em infraçãozinha, 25 como juiz. E eu vivia na Justiça do Trabalho. Eu devo tudo que eu construí, eu devo, sem sombra de dúvida, à Justiça do Trabalho. E vê-la revalorizado, o direito de trabalho revalorizado, me traz uma certa satisfação e, sem dúvida, uma certa ironia de ver quem outrora defendia a sua extinção, querendo se socorrer dela, seja do direito do trabalho, seja do processo do trabalho. Mas, dentro dessa linha, a gente passou, ainda que nesta fase da Lei 13.979, que é a que eu chamo da Lei da pandemia, ao período posterior da pandemia de medidas provisórias, né, é o momento de tentar entender no direito do trabalho como resolveríamos essas questões. E aí, de fato, né, o que é que passamos a ter? Passamos, além das soluções tradicionais, o senhor presidente da República passou a querer disciplinar juridicamente as soluções a dar em relação aos conflitos trabalhistas. E isso se fez de que forma? Através de medidas provisórias. E aí a gente precisa examinar criticamente isso. É algo que eu sei disso, e eu não quero entrar necessariamente num discurso político. Acho que no meio acadêmico a gente acaba desvalorizando um pouco a nossa argumentação quando acaba fazendo esse tipo de registro, mas o fato é que é muito difícil elogiar o governo federal. Né? É muito difícil. Tá? Haver alguma bola dentro é difícil mesmo. Né? E aí eu digo isso porque eu tenho que respeitar sempre meus interlocutores. Eu digo assim, eu falo para mortadelas, eu falo para coxinhas, eu só não falo para pamonhas. Ou seja, eu só não falo para quem não quer estudar. Entende? Então, mas todos que querem estudar, de qualquer coloração ideológica, terão sempre o meu respeito. Então, o que é preciso entender? É preciso entender que, dentro de vários desacertos deste governo, um desacerto, neste momento, ele não pode ser acusado, que é estimular extinção de postos de trabalho. Pelo menos no ponto de vista da produção normativa. Uma coisa é o discurso do senhor que está lá exercendo o cargo de presidente da República. Mas estamos pensando na produção normativa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando nós passamos a analisar as normas que emanaram da presidência da República sobre esse período da pandemia, deixa eu fazer um registro aqui, porque eu não sei se é proposital, a gente está aprendendo a lidar, mas eu não estou me vendo, eu só estou vendo a professora Ana Virgínia na tela. Então, eu não sei se está gravando a imagem dela ou se está gravando a minha. Claro que a imagem dela é muito mais agradável do que a minha, mas eu só estou vendo a senhora. Então, Nádia, você é a nossa anfitriã, a nossa supersecretária do PPGD. O professor está passando a imagem de todos. Ah, então ótimo. Então, beleza, ótimo. Não que eu estivesse reclamando, estava ótimo. Agora botaram apenas uma pessoa sem câmera aqui, Nádia Almeida, está aparecendo para mim. Né? Mas se vocês estão vendo todos, isso que importa. Então, eu vou continuar falando aqui. Era só porque eu também, às vezes, estou aprendendo. É o meu visor, está focado em outro. Eu estou girando para a esquerda. Você pode mudar o design. Eu estou. Você pode mudar o design como aparece para você.
Nessas opções são esses 3 pontinhos que ficam embaixo. Tem assim, mudar o layout, eu não sei como é em português, change layout. E aí aparece todo mundo. Deixa eu ver, change layout, apresentar, alternar a câmera, ativar a legenda, apresentar a tela. Será isso? Apresentar a tela? Tem uns quadradinhos assim, vários quadradinhos, formando... É que eu estou no celular, então talvez não tenha. No celular não tem. Mas, Rodolfo, estamos te vendo bem. Quando você fala, a tua imagem é a prevalente. Então, estamos te vendo bem. Vou continuar, sem problema, sem problema. Então, estamos te vendo bem. Era só uma contribuição, porque como eu estava vendo essa tela, mas o importante é vocês verem. Não tem nenhum problema. Vamos seguindo aqui. Então, qual é o grande lance para compreender de forma crítica, mas buscando algum tipo de reflexão? Não vou chamar de isenta, porque a palavra isenta hoje já está submetida a desvios ideológicos, mas tentar compreender de forma relativamente imparcial essa produção normativa. Nós tivemos no primeiro momento a MP 927. Né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o pós, a tramitação lá, porque amanhã tem votação dela. Mas a MP 927, originalmente, ela estabeleceu, em regra, um conjunto de medidas que poderiam ser tomadas pelo empregador de forma unilateral, sem violência ao artigo 468 da CLT, né, para manter postos de trabalho e renda. E por isso, se nós olharmos, digamos assim, a voo de Pardal, a MP 927, nós vamos constatar ali a imposição, a designação do teletrabalho a trabalhadores que trabalhavam antigamente dentro da empresa, a noção da antecipação de feriados, um banco de horas invertido, antecipação de férias individuais e coletivas, tudo estabelecido unilateralmente, mas sem uma perda de remuneração, sem perda de renda. Ou seja, mantendo o posto de trabalho e sem perda de renda. Dentro dessa MP, digamos assim, se nosso amigo Rafael, que gosta muito de filme italiano B, né, de terror B, eu que gosto muito de música, se eu estivesse construindo, e falando que a MP 927 era uma sinfonia, eu tinha toda uma construção bem harmônica de atos que seriam possíveis estabelecer unilateralmente, né? Digamos assim, flexibilizando o 468 da CLT, mas de uma forma que não houvesse uma perda de renda. E tanto que se essa era uma sinfonia, ela tinha uma nota muito desafinada. Que nota era essa? O seu artigo 18 original, que admitia a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, sem nenhum tipo de remuneração. Era uma medida tão desafinada dentro da linha melódica da MP 927, que o senhor presidente da República, no seu diário oficial particular, que é o Twitter, ele, em menos de 24 horas, disse: eu vou revogar essa zorra, e fez a MP 928, né, simplesmente para revogar o artigo 18. Bem, o primeiro passo foi a MP 927. O segundo passo foi a MP 936. A MP 936 com uma proposta um pouco mais polêmica. Vamos manter postos de trabalho. Vamos. Mas, já que não dá para fazer, quando não der para fazer o que propusemos na MP 927, vamos ter a alternativa, sim, de fazer redução de salários com redução proporcional de jornada e também suspensão do contrato de trabalho, mas mantendo o posto de trabalho, admitindo lá uma garantia de emprego para tentar manter uma certa coerência, mas com essa, eu não vou dizer nota desafinada, mas vou dizer com uma composição harmônica diferenciada, né?
numa melodia de tons maiores, ele colocou um tom menor com sétima, né, para fazer a brincadeira com o artigo 7º, né, na aparente violação do artigo 7º, inciso 6º, na previsão de uma redução salarial sem norma coletiva. Essa MP, depois eu vou falar das outras, essa MP foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski proferiu a sua decisão liminar, que declarava uma inconstitucionalidade saindo pela tangente, né? Na verdade, não declarava, ele falava dava uma interpretação conforme, preferiu não usar essa expressão, mas fez de uma forma tal que ficou tão lacunosa que puseram embargo de declaração e ele esclareceu dizendo que não estava colhendo, mas realmente esclareceu nos embargos de declaração a sua visão. E o que foi mais interessante, não sei se vocês se lembram, porque isso foi assim, muito peculiar. No julgamento, não do mérito, mas do julgamento da liminar, na sustentação oral, todos os que sustentavam defendiam a liminar. Ou seja, a votação foi em 2 dias, na quinta e sexta, nós passamos a quinta-feira toda ouvindo o Lewandowski, né, para manter a liminar, explicando seus fundamentos, e antes disso a sustentação oral, né, de todos falando, dado assim, mas entendendo a liminar, ou seja, tudo levava a crer, para um observador menos atento do sistema político brasileiro, que a liminar ia ser mantida. Eu, e isso está gravado nas várias lives que fiz, né? Eu tenho todas, fiz o download no meu canal no YouTube, quero aproveitar a oportunidade para convidar todas as pessoas que estão aqui assistindo para me seguir no Instagram, R. Pamplona Filho, e nos 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papena do Pamplona. E, então, tudo levava a crer que a liminar ia ser mantida. Até a AGU estava dizendo, ou seja, a AGU que é para defender a visão. Não, faz sentido, não sei o quê. Na sexta-feira aconteceu o que eu profetizei. Eu disse que ia ser declarado constitucional. Eu falei isso, está gravado, vocês podem verificar lá. Estou exercitando um dom de profecia que não tem, mas disse, vai ser declarado. E o foi. E dentro dessa perspectiva, o que é que nós tivemos de fato, né, naquela decisão? O reconhecimento da constitucionalidade da MP 936, da forma como se continha, e o que era complicado. O resultado, para mim, não é ruim. O ruim é alguma fundamentação. Por quê? Porque o resultado ia numa linha de um direito do trabalho de emergência, de um direito do trabalho da crise. Só que alguns dos votos foram no sentido de total desprestígio da atividade sindical, dizendo que o sindicato não ia ter condições de fazer uma coisa. E indo por essa linha, nós acabamos saindo do realismo, do consequencialismo, para simplesmente ir para a terra devastada, o que é o grande problema dessa decisão. Não é por si só o reconhecimento da constitucionalidade ou não. É o precedente perigoso de se admitir que situações tidas como excepcionais possam gerar flexibilização de texto constitucional. E foi decidido dessa forma. Depois disso, tivemos algumas MPs, e é importante registrar que a MP 936 institui lá o benefício emergencial, o nome só vai surgir depois na sua regulamentação. Eu ainda propunha naquela época um BEPER, né? Um benefício emergencial de preservação de emprego e renda, para dar ênfase a essa questão, né? E tivemos a MP 944, 945, 946. 944 como uma forma, olha a linha que eu quero observar, manutenção de renda, ou seja, algum tipo de custeio, né? Custeio, obviamente, por empréstimo, mas
taxas bastante atrativas para pagamento de folha de pagamento, né? Para o custeio da folha de pagamento. A MP 945 para o pagamento, algum tipo de pagamento para os trabalhadores avulsos, que são empregados por equiparação, mas não tem empregador, né? Então, passando pelo órgão gestor de mão de obra, algum valor de 50% para dar um plenitivo, já que eles não se enquadrariam no auxílio emergencial dos R$600, que originalmente pelo governo era só de 200, né? E a MP 946, que extingue o antigo fundo PIS-PASEP, né? Para injetar dinheiro no FGTS, né? E é interessante essa coisa da fake news, que quantas pessoas falaram em público que a MP 946 acabou o PIS, né? E isso era complicado, porque as pessoas ouvem o galo cantando e começam a transformar em uma afirmação que não ocorreu de fato. E aí nós chegamos a uma fase posterior a essa profusão de emendas, com a disciplina complementar, a disciplina de portarias, de resoluções, para facilitar o acesso nesse período pandêmico, né? Que às vezes eu chamo de pandemônico, né? E que, na verdade, fez com que passemos a refletir sobre os novos horizontes. Por quê? Porque o que é que a gente retira neste momento? Neste momento, aí sim, eu pedindo desculpas antecipadas a todos e todas, né, por ter de mencionar aspectos políticos. Não era a minha intenção, mas nessas circunstâncias que vivemos hoje, precisa ser dito, né, até para poder observar o jurídico aí correspondente. O que é que nós temos? Nós temos, no momento, um sistema normativo que tenta manter postos de trabalho e emprego. Por que Pamplona, você que dificilmente vê alguma coisa que presta do governo, está registrando isso? Porque nós já vivemos períodos de governos que estavam estimulando programas de demissão voluntária, enxugamentos, e nesse ponto, pelo menos esse grau de imbecilidade, dentro de um mundo de imbecilidade feita pelo atual presidente, né? Essa imbecilidade específica, ele não pode ser acusado, né? E nesse ponto, pelo menos tentou-se, porque pelo menos se percebeu que o direito do trabalho ele funciona no sistema capitalista. Ou seja, se você não tiver uma disciplina que garanta renda, você não vai ter consumo e não vai ter, na verdade, o fomento da própria produção. Então, isso não se fez. Ótimo, que bom que pelo menos isso não se fez. Mas o que é que se fez? O que é que precisa ficar atento? E todos que estão fazendo mestrado, doutorado aí em direito constitucional, isso me parece fundamental. Ora, primeiro, o que eu já dei o spoiler. Precisamos ficar atentos com o controle de constitucionalidade no Brasil pós-julgamento da ADI 6363. Por quê? Porque abriu-se uma janela para admitir excepcionalidades ou excepcionar previsões literais do texto constitucional, né, em função de situações de crise, situações emergenciais. Isto é para ser tratado com cuidado de ourives. Por quê? Porque se for feito a facão, nós podemos ter muito mais retrocessos sociais. E o segundo, que é o ponto inegável que não se pode deixar de mencionar uma referência política, é que uma certa pessoa, que eu não vou identificar, né, falou que era importante aproveitar o Covid para passar a boiada. E a boiada pode passar através das MPs 927 e 936. O projeto de conversão de medida provisória em lei do 936, eu já fiz uma live sobre isso, já comentei, ele insere diversos dispositivos que estavam na MP 905, que foi revogado. E a MP 927, que vai ser votada amanhã, pelo menos está em pauta para votação amanhã, também inclui outras coisas que não estavam na previsão original. Nós estamos vivendo, nos últimos anos, um período de despudor legislativo em que
a medida provisória se torna o leitmotiv para inserir qualquer coisa. E a própria Lei 13.467 é um bom exemplo disso. Quando nós falamos, não era medida provisória, era um projeto de lei que mudava 9 dispositivos. 5 da SLT, 4 da Lei de Trabalho Temporário. E, de repente, mudou-se 217 de dispositivos, 197 artigos de lei, né? Com a inclusão pelo senhor Rogério Marinho na Câmara dos Deputados, né, das 100 medidas para a modernização da legislação trabalhista. Num Ctrl-C, Ctrl-V, né, que nunca visto antes na história desse país. Eu não tenho dúvida, que neste momento de tramitação das MPs 927 e 936, este fenômeno vai acontecer. É algo que é preciso estar atento. E me permita fazer um registro. Sexta-feira foi publicado, né, foi sancionada na quarta-feira, a Lei 14.010, que é o do RJET, do Regime Jurídico Emergencial das Regras de Direito Privado. Eu vou lhe dizer, porque eu sou poliamorista, né, então eu estou no direito do trabalho e no direito civil ao mesmo tempo. Né? E aí o que é que acontece? Eu acompanhei a tramitação do RJET. E o RJET era para ser uma das melhores leis produzidas no atual governo da República. Mas, nesse ponto, ninguém pode estar decepcionado com o atual presidente da República, porque ele fala todas essas asneiras porque as pessoas só esperavam que ele falasse. E ninguém se decepciona com ele mesmo. Ele vetou metade da lei, desconfigurou a ideia de um sistema normativo para facilitar um sistema de transição, descumprindo também algumas regras que vinham, evidentemente, do estrangeiro, notadamente do direito alemão, né? Mas para fazer um Frankenstein, uma coxa de retalhos. Né? O que é, para mim, uma situação ainda mais complexa. Por quê? E por que eu joguei o RJET aqui no final? Porque eu quis dar uma visão geral. E o RJET tem um dispositivo dos que ficaram, né? Né? Que vai servir para nós na Justiça do Trabalho, que é a questão da suspensão ou impedimento dos prazos prescricionais. Só que ela faz teve uma modificação na Câmara que vai gerar bastante polêmica entre os nossos colegas magistrados. Eu estou olhando agora para Rafael e vendo que você vai ser chamado a julgar nesse ponto. A lei fala especificamente que está suspenso e impedido os prazos a partir da sua publicação. Só que nós estamos em um período pandêmico e com suspensão de atividades presenciais há bastante tempo. Né? Se a gente contar o marco temporal de 20 de março, né? Que, digamos assim, um marco do decreto de calamidade, então nós temos aí um lapso de quase 3 meses. Né? Esse período não está suspenso, esse período pode ser considerado suspenso a critério do juiz numa situação de demonstração de impossibilidade, ou simplesmente a regra que era para pacificar vai gerar mais confusão. Eu digo porque no projeto original do Anastasia, ele fixava 20 de março. Mudaram para a data da publicação. Então, aí, o que poderia ser algo para pacificação vai gerar ainda mais confusão. Eu acho que eu já falei o tempo suficiente, e aí eu abro para debate, pergunta, e o que vocês quiserem eu faço. Se quiser que eu cante, recite, faça repetize, eu estou à disposição. Professor Rodolfo, parece que somos forçados a nos curvar esse direito do trabalho da crise, que, diante de uma colisão de direitos principiológicos, nesse momento excepcional, faz prevalecer um direito à vida, à sobrevivência, ou um direito à proteção ao emprego,
com a mitigação de outros. Mas quero assinar embaixo quando o senhor diz direito de crise é direito excepcional, é direito anômalo, é direito para um período específico e transitório, não pode ser regra geral. E aí as perguntas são tantas que é difícil a gente reduzir. Eu penso em duas muito comuns e aqui lanço para a sua análise, professor. Primeiro, será se em capitais onde houve lockdown ou medidas restritivas de locomoção, é possível a gente invocar fato do príncipe para uma rescisão, para transferência de pagamento de multa de 40% do FGTS para a administração pública? Essa é uma pergunta que está surgindo nos alunos e no fórum. E um segundo comentário que faço é a questão da doença ocupacional. Será que aquelas pessoas que contraem Covid no exercício da sua atividade laboral, ela pode ser considerada como um acidente de trabalho, equiparada à doença ocupacional? E aí eu vou além. E se for de um profissional de saúde, será se eventualmente se caracterizaria uma atividade de risco ao ponto da gente poder falar de uma responsabilidade objetiva por um eventual dano no ambiente de trabalho? Sei que o senhor também é expert em responsabilidade, já vi outras palestras, e me surge essa dúvida. Será se isso transformou-se numa atividade de risco a gerar essa responsabilidade objetiva? São só duas questões que eu compartilho que me inquietam como juiz e como professor também. Tranquilo, eu vou responder as duas, que na verdade acabam virando três, mas verifica as perguntas do pessoal, estou à disposição, viu? Eu realmente vim aí para servir. Primeira questão sobre o fato do príncipe. É possível caracterizar o 486? Eu não tenho a menor dúvida que é possível, sim. Não há nenhuma blindagem para aplicação do artigo 486, na previsão específica lá da CLT. Agora, o que eu posso dizer é que, falando também como um observador crítico da realidade, invocar o artigo 486 é a pior solução para o trabalhador. E a gente precisa pensar no enquadramento, estou pensando em regra de direito material, não estou pensando em processo, então é a pior interpretação possível. Vou dizer, embora seja possível, tá? Não sou daqueles que dizem, não faz. Não, é possível sim. Agora, é a pior. Por quê? Porque, perceba, letra A. Tá? Se você enquadra o artigo 486, como é que vai ser o procedimento? O empregador vai dizer, estou te pedindo por causa do fato do príncipe. Ótimo. Então, beleza. O empregado, então, fica sem receber nada. Não sem nada, não. É só os 40% do objeto. Quem disse? Por quê? Porque a previsão do 486, ela remete à indenização que teria direito. Indenização que teria direito, na previsão original, era aquela indenização de atividade, do caput do artigo 477 original. Né? Não foi atualizado o artigo 486. Então, nesse ponto, há quem pense que o artigo 486 seja, letra A, somente em relação ao FGTS. Letra B, o FGTS e o aviso prévio quase fazendo uma adequação ao distrato. Né? Terceiro, todas as verbas decisórias. Isso vai ter que ser decidido. No empregador, não há dúvida, ele não vai pagar nada, paga lá na justiça. O empregado vai ter que ir à justiça, o empregador vai ter que apresentar a defesa, vai suscitar que foi um fato do príncipe. Observação. Suscitar o fato do príncipe significa demonstrar especificamente qual o ato de autoridade. A pandemia não é fato do príncipe. A pandemia não é fato do príncipe. A pandemia é força maior. Agora, a pandemia pode gerar um fato do príncipe quando tem um lockdown, quando tem uma proibição, normalmente de autoridade municipal, mas pode ser estadual, quando ele pensa, por exemplo, em rodoviárias, pode ser até do governo federal, quando ele pensa em aeroporto. Então, isso vai ser algo que vai ter que verificar especificamente quem é a responsabilidade. Faz-se a indicação, vai ter que integrar a lide, o representante da entidade estatal, nesse caso, chamado ao processo, ele vai apresentar a sua defesa, vai ter necessidade de instrução, faz essa instrução, o juiz julga e diz, adota lá o posicionamento que achar, acho que são os 40%, ótimo, lindo, maravilhoso. 40% vai ser para a administração pública, o restante para o empregador, e aí vai ter que transitar em julgado essa decisão, porque após o trânsito julgado, estou falando o texto do 486, né? Claro que tem sempre aquela visão do magistrado dizer assim, não, eu penso diferente e eu vou executar. O 486 não autoriza
que a Justiça do Trabalho o execute. Manda habilitar na Justiça Comum. E perceba, meu querido Rafael, você está como juiz titular em que vara? Segunda vara de Fortaleza. Fortaleza, está na capital, então já não sei. Mas aqui na Bahia, no interior da Bahia, nós temos cidades que a requisição de pequeno valor é meio salário mínimo, ou um salário mínimo, na forma autorizada pela DCT. Então, significa que esse valor o empregado só vai receber por precatório, ou seja, não vai receber nunca, a depender das circunstâncias. Então, perceba, para uma situação complexa, dramática, como está vivendo, pensar no 486 é juridicamente sustentável, mas eu não sei se é a melhor solução do ponto de vista social. E aí você diz, mas doutor, tem outra? Vai depender dos limites objetivos da lide. Nós, como magistrados, nós decidimos em função do que se suscita. Parece-nos que a ideia de força maior, a depender das circunstâncias, possa ser um outro caminho. Mas ela também tem dificuldades muito parecidas, não tanto, mas parecidas com a questão do 486. Porque lá no 502, 503, a gente vê lá a ideia de redução pela metade da indenização. Volta a pergunta. É 40% fica 20%? É metade do aviso prévio também que no distrato? Ou é metade das verbas decisórias? Isso, obviamente, vai ter que ser decidido pelo magistrado. E como isso não está claro no texto legal, provavelmente o empregador vai dizer, eu pago lá na justiça. Então, nós vamos ter que demandar. Pelo menos no que diz respeito à força maior, houve, em função da atuação do Ministério Público do Trabalho, uma recomendação lá para a Caixa Econômica, e eu digo que bom que teve sensibilidade disso, para quando o empregador declara que está despedido por força maior e deposita o FGTS de 20%, possa se liberar diretamente. Porque no rigor da previsão legal, na interpretação literal do artigo 18 lá da lei do FGTS, aquilo só seria possível liberar se tivesse uma sentença da Justiça do Trabalho reconhecendo que é uma força maior. Então, neste caso, nós temos aí pelo menos um lenitivo para essa situação. Né? Respondido a primeira pergunta, vamos para a segunda, que se desdobra numa terceira. O que é que nós temos em relação a contrair Covid, ter o vírus? Meus amigos, nós estamos num momento em que deixamos de ouvir notícias para ter nas nossas famílias e nossos contatos pessoas que já contraíram e pessoas que morreram. Eu tenho vários. Próximos a mim. E aí é algo que hoje pode ocorrer com qualquer pessoa. E o que é que aconteceu do ponto do sistema normativo, que tem que falar na parte jurídica? O artigo 27, o artigo 29 da MP 927, né? Que, digamos assim, blindava, né, para dizer que Covid não era doença ocupacional, acidente de trabalho, e o Supremo afastou a eficácia desse dispositivo. Qual é o efeito jurídico? Artigo 29 da MP 927, a doutora Camila está mandando uma peça aqui. Perfeito. Então, nesse ponto, aí em Fortaleza fala pesca ou cola? É pesca ou cola? Não sei. É pesca, então. Uma pesca. Uma pesca. Ela mandou uma pesca. Os dois, né? Então, vamos lá. Então, o artigo 29 da MP 927, né, o Supremo afastou a constitucionalidade justamente pela uniformização na jurisprudência do acórdão do ano passado do ministro Alexandre de Moraes sobre a possibilidade de responsabilidade civil objetiva do empregador. Né? O fundamento foi esse. Mas aí o que é que acontece? Justamente o mundo da desinformação. Né? O Supremo retira a eficácia da MP, do artigo 29 da MP 927, e as pessoas começam a dizer: oh, Deus do céu, ter Covid agora é responsabilidade civil objetiva, estou alinhado, não sei o quê. Calma. Ao retirar a eficácia do artigo 29,
retornou ao status quo antes. Qual é o status quo antes? É verificar, sim, que alguém que tenha contraído Covid no ambiente de trabalho ou em função do trabalho pode, sim, se enquadrar numa doença do trabalho. O problema, meu amado Rafael, é que não é fácil demonstrar um nexo de causalidade. Por quê? Porque nessas circunstâncias, como é que demonstra? Tem pessoas com Covid em todos os cantos. Nos nossos prédios, nos nossos vizinhos, no nosso trabalho. Como dizer que foi... E a demonstração disso é quase uma prova diabólica. Vou inverter o ônus da prova, assim, para dar uma solução processual, talvez. Mas, do ponto de vista do jeito material, é extremamente complexo demonstrar esse nexo de causalidade. Todavia, e aí o que é que a gente precisa compreender? Todavia, a gente tem decisão do Supremo Tribunal Federal, e eu fico muito feliz porque eu fui citado nessa decisão, porque, e aí, modéstia à parte, eu fui a primeira pessoa no país a falar sobre a possibilidade da aplicação do 927 por acidente de trabalho, ainda na vacatio legis do Código Civil. Né? E as pessoas diziam que eu era maluco. Isso foi uma coisa que eu tenho muito prazer em dizer, porque isso gerou uma nota de rodapé no meu livro com o Pablo, no volume 3, do novo curso de Direito Civil, em que a gente disse, pode ser. Não é que ela é a responsabilidade objetiva. Ela pode ser objetiva, e esse é o entendimento propugnado pelo livro. Mas ele puxou nota de rodapé para dizer, a ideia de Pamplona, porque Pablo achava que devia ser subjetiva. O Supremo reconheceu, né, ano passado, essa tese que ele tem defendido desde 2002. E o que é preciso entender? É preciso entender a tese. Por quê? Porque as pessoas não querem entender. Quando as pessoas chegam a dizer que Pamplona diz que é responsabilidade civil por acidente de trabalho objetivo. Eu nunca disse isso. Eu disse que pode ser, se for um risco acentuado. E parece, sem sombra de dúvida, que quem atua na linha de frente, os nossos heróis, né, que estão, os nossos médicos, enfermeiros, né, que estão na linha de frente, esses efetivamente estão com risco acentuado. É claro que a gente vai dizer, o cara que entrega o delivery, ou o cara que trabalha no mercado ou na farmácia está, aí a gente vai ter que dar uma ponderada, pensar nisso, se a atividade deve continuar ou não. Mas, em relação a médico e enfermeiro, eu não tenho a menor dúvida. Agora, nesse ponto é verificar a noção, e ali se poderia pensar na aplicação do parágrafo único, para pensar em responsabilidade civil objetiva. E aí, vindo a óbito, nós vamos ter que imaginar qual a situação que vai se dar. Espero ter respondido tudo. Sim, são questões novas. Rodolfo, nós fomos avisados que teremos hoje seus 40 minutos, e os 40 minutos foram cumpridos. Eu não sei qual é o grau de relatividade disso, ou não, porque eu sei que você pode ter outros compromissos ainda, ou cansaço natural da... Não, querido, você foi um aluno brilhante para mim no doutorado. Então, e é um colega muito estimado. Vamos fazer assim, já completou o tempo, mas quem tiver pergunta, eu respondo. Pronto. Tem tanto assim? Tem mais de 10, 20? Nós temos, só para você saber, mais de 60 ouvintes. É que eu não estou com acesso ao chat. Então, se você lê para mim a pergunta, eu respondo. Tá. Eu não tenho restrição nenhuma, viu, gente? Pode perguntar qualquer coisa que eu respondo. Professora Ana Virgínia, quer fazer alguma observação ou pergunta? Eu sei que tem pergunta, eu sei, porque eu vi aparecendo um monte de coisa que eu não conseguia ler, né? Mas eu vim aparecendo aqui do lado como se tivesse pergunta. Agora, alguém que tem acesso ao chat, diz aí para mim. Senão, eu encerro, não tem problema. Eu tenho. Tem pergunta. Então, joga. Eu vou começar, mas eu não quero tomar muito tempo dos alunos. Eu acho eu vou responder objetivamente, então. Mas, assim, só para começar, ainda sobre a questão da decisão do Supremo, da não necessidade de negociação coletiva,
E quando a gente fala eu concordo inteiramente com você no sentido que a fundamentação é tenebrosa, mas quando a gente fala, né, da situação de crise, e isso poderia levar a essa exceção, será que o próprio Constituinte já não deu quando ele diz, olha, a intangibilidade salarial salvo negociação coletiva. O salvo seria, claro, só se vai negociar se houver uma crise, né? Não se vai diminuir salário se não tiver uma crise. Então, essa já seria a resposta. E aí, só para complementar, os pedidos de suspensão estacionaram. E uma das causas que está se levantando, né, porque se diz respeito a uma insegurança, os empregadores se sentem inseguros, principalmente porque é uma medida tomada só pela empresa, né? Sem diálogo com os trabalhadores, sem negociação. Então, ao invés de ser uma medida adequada, eu considero uma medida que é muito pouco adequada. A própria OIT diz que as medidas para a crise devem ser tomadas com diálogo com os trabalhadores. E a decisão do Supremo aponta que elas devem ser tomadas a fórceps. Será que essas são as mais adequadas? Se a gente fizer um teste de proporcionalidade, eu acho que, na verdade, é uma medida muito pouco adequada, porque ela permite que ela seja tomada sem o diálogo com os trabalhadores, que eu acho que é a forma mais frutífera para se conseguir sair dessa crise. Então, assim, é mais uma reflexão, acho que é um tema importantíssimo para a gente pensar no pós-pandemia, porque, como você mesmo disse, né, escancara aí uma janela para todo tipo de decisão. Eu posso comentar isso, porque eu acho importante, então. Pode. Você está colocando nas perguntas. O que é importante mencionar? Legal. O que você suscitou, com minha colega Ana Virgínia, é justamente a base da fundamentação dos votos de Fachin e de Rosa Weber. É um entendimento que era sustentável, mas que não prevaleceu no Supremo. Ou seja, o Supremo é que cabe errar por último. Então, tem que se cumprir a decisão do Supremo. E a gente tem que propugnar para que essa situação excepcional continue sendo excepcional. Eu acho que o campo de vigilância deve ser nesse caminho. Ninguém diz que o Supremo é infalível. O Supremo tem asneiras consagradas em sua jurisprudência por anos e que somente depois de muito tempo, quando muda a composição do Supremo, é que a gente vê essa mudança. Eu posso, se a gente tivesse tempo, e não tem, né? Eu posso falar a quantidade de asneira que foi consagrada na jurisprudência do Supremo, seja em relação ao controle de constitucionalidade, seja em relação ao mandado de junção, seja em relação à greve no serviço público, seja em relação à prisão em segunda instância. Foi a asneira mais recente que o Supremo demorou 2 anos para reparar. Foi até muito rápido a pensar, se a gente leva em consideração a lei de crimes hediondos, a impossibilidade de progressão, o Supremo demorou 20 anos para reconhecer que tinha falado uma asneira. Entende? Ele nunca disse, falei uma asneira. Não, disse, mudou o entendimento. Né? Mas era uma asneira. Né? Então, é claro que não dá tempo de eu explicar, mas se der eu falo no final. Porque é uma aula muito divertida que eu já fiz uma vez na graduação, falando as grandes asneiras consagradas pelo Supremo. Né? E o que a gente precisa nesse ponto? Perceber que o estado de coisas hoje a MP 936 é constitucional. Choro e vela. Não tem como discutir isso. Pode discutir, não deveria ser, tal. Né? Ela é, ponto. A gente tem que observar agora para que essa ideia não se perpetue, né, e ampare outras decisões. Essa é a lógica. E fiscalizar, obviamente, o legislador no que vai fazer aí com o projeto de conversão de lei. Então, esse deve ser, talvez, o caminho para a gente entender os riscos que o sistema trabalhista faz. Né? Mas eu não tenho a menor dúvida que é um caminho que a gente deve ficar literalmente vigilante. Né? A gente que ensina a diferença de vigia e vigilante, vigilante é quem usa arma de fogo. Né? Então, a gente tem que ficar vigilante, né, sobre isso. Vamos às perguntas. Só estou lendo aqui o chat, muitos comentários, mas eu não vejo assim, perguntas objetivas, muitos comentários, muitas discussões, que é importante, mas se tiver, pessoal, fica aí livre para fazer. Eu vou mudar aqui o foco para justificar o nome da nossa
do nosso encontro hoje, que também fala de relações processuais. Certo. E o professor Rodolfo, como eu, como os advogados, as pessoas que trabalham, militam no nosso trabalho, estão diante de uma nova realidade, que são as audiências virtuais, as audiências por videoconferência. E a gente fica esperando uma orientação dos órgãos superiores, o que é possível, o que é que não é. E, recentemente, o CNJ, num pedido de providências, diz que determinados atos, entre os quais a apresentação de defesa, haveria um direito subjetivo do advogado de ver suspenso a exigibilidade daquele ato em razão das medidas de contenção do Covid, porque aquele ato seria tão importante para o exercício da ampla defesa que qualquer obstáculo a ele justificaria a medida ser adiada, né, o prazo ser suspenso, e entre eles a apresentação de defesa, que no nosso processo trabalhista é feita em audiência. Então, na hora que se diz isso, praticamente se autoriza a parte a suspender a audiência trabalhista no momento em que se reconhece um direito subjetivo de não apresentar defesa em videoconferência. Posteriormente, a gente teve outra decisão que sinaliza que cabe ao juiz analisar caso a caso, mas o fato é que todos estamos muito receosos de gerar incidentes de nulidade posterior, por conta de ou defesa ou de instrução. Eu tenho tentado fazer uma audiência de instrução, ainda não consegui fazer a audiência de instrução videoconferência, mas confesso que tenho tentado, mas também não lamento não fazer, porque sei da dificuldade que será se isso aparecer. E eu lhe pergunto, professor, até onde a gente pode ir? Será se a chave é a negociação processual, que a gente usa tão pouco, é o princípio da cooperação? Será se é essa a saída para evitar as nulidades processuais? E também porque, querendo ou não, as pessoas dizem, é muito fácil usar os meios de comunicação. Mas muito fácil para quem? Qual é a parcela da população que não tem acesso, ou tem acesso, mas não tem meios, recursos para ter um determinado serviço que lhe permita passar 1 hora e meia, como às vezes ocorre numa audiência de instrução. Então, eu particularmente, eu pergunto querendo ouvir, mas particularmente já dou aqui a minha posição. Eu acho que o momento é de cautela, é de negociação, é de ponderação. Mas queria lhe ouvir. Tranquilo, querido. Que bom que você já deu spoiler do seu posicionamento, né? Porque parece-me que a gente está afinadíssimo. Cara, posso ser muito crítico mesmo? Claro. Pode? Peraí, a gente precisa entender que a gente está vivendo um período absolutamente excepcional. A gente está fazendo aqui uma reunião virtual, né? E que bom que eu consigo mexer no meu celular direitinho e fazer. Mas talvez se você tivesse um outro palestrante, a gente ficava se mordendo, ficava dependendo do filho, do neto, para poder ter acesso aqui a uma comunicação. Nós estamos vivendo, neste aspecto, um período absolutamente excepcional. E sim, você já disse qual é o meu posicionamento, eu já falei isso em diversas lives, é no campo do princípio da colaboração, é na base do negócio jurídico processual mesmo. É preciso que a magistratura acorde para a realidade de que não pode impor em uma arrogância, numa empáfia, a solução e não é palmatória do universo. Nós estamos aí numa situação absolutamente excepcional. Se alguém em dezembro chegasse naquele período das previsões para o final do ano e chegasse com uma previsão de que você ia passar 60 dias trancado em casa, você ia dizer surtou, pirou, isso é coisa de maluco. E a maluquice virou realidade. Então, dizer nesse momento que eu quero fazer a minha pauta, incluir o processo, se não vier, aplica a súmula 74, não sei o quê, isto é uma violência. Isto é um absurdo, isso é um exercício de prepotência e de arrogância. A gente precisa compreender que há dificuldades, principalmente do cidadão, que não tem, às vezes, a facilidade do acesso digital e tem que ser exemplo o advogado que tem condições, às vezes, econômicas, mas não tem intimidade com isso. Não, vai ser que nem na época da implantação do PJE, todo mundo dificuldade. Precisa que a pessoa analise se é possível realizar ou não. Então, eu digo, meu amado Rafael, se você fizer como você está dizendo que você vai fazer, e que é como eu vou fazer, você não vai ter nenhum incidente e nenhuma nulidade. Porque você só vai incluir em pauta para audiências virtuais, como eu estou incluindo, o processo em que todos os interlocutores digam que acham que tem condições de ir. E você vai ter a
a alteridade, o respeito, a cautela de, no dia da audiência, ouvir, vem cá, está todo mundo aí, a testemunha está aí, então tudo bem, fica fora da sala de audiência virtual, mas aí eu vou lhe chamar daqui a pouco. Se a testemunha cair, você vai adiar a audiência. Por quê? Porque ou a gente faz desta forma ou a gente não faz audiência nenhuma. Então a gente precisa ver. Pamplona não dá para garantir a segurança de que a testemunha não vai estar lá com um ponto eletrônico, com alguém lá fazendo. Então, se você, a parte não assume esse risco, diga, não tenho condição de fazer audiência. E ponto. Eu estou vendo meus colegas querendo fazer juízo de mérito da avaliação do advogado, se ele concorda ou se ele não concorda com a realização de audiência virtual. Isso é uma violência, isso é um absurdo, é uma insensibilidade. Nós precisamos compreender que o momento deve ser de solidariedade, porque estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. O barco que eu e que você estamos na condição de magistrado é diferente do barco do cidadão, da testemunha, a testemunha da empresa. A empresa, então, que vai disponibilizar. Então, a gente está defendendo que a empresa agora coloque todo mundo na mesma sala para poder fazer a audiência. Que absurdo! É preciso compreender que há dificuldades. E se eu preciso citar alguém, eu cito o meu conterrâneo Caetano. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E a gente precisa aprender a respeitar a dor do outro. Desculpe minha empolgação. Não, Rodolfo, eu estou com você e devo dizer, eu já comecei a realizar essas audiências, eu tenho adotado o princípio da cooperação e tenho tido bons resultados. Temos conseguido 15% a 20% de acordos, que parece pouco, e é pouco comparado com o normal, mas a situação é muito enriquecedora. Posso dar aula de direito civil aqui rapidinho? Claro. Eu sei que o grupo é de trabalho, mas, por exemplo, quando eu falo no pessoal lá de direito civil, as pessoas dizem que Pamplona, você é meio maluco, mas você está falando, não tem como refutar. As pessoas, meus colegas magistrados da Justiça Estadual, estão agora se arvorando a Deus e querendo reduzir mensalidade de escola 10, 20, 30% em ações coletivas, o Ministério Público faz. Meu Deus do céu, está tudo errado. Não sabe o que é teoria da imprevisão, há uma equação econômica, preciso verificar, mas a equação econômica no sistema positivado brasileiro é para resolução, ou seja, para extinção. E a gente tem o princípio da conservação do negócio jurídico, dizendo que a parte pode, nesse ponto, oferecer a diferença para equalizar. Isso, na verdade, é uma exortação para negociação. Meus amigos, a forma de resolver não é nessa forma prêt-à-porter, né? Uniforme. Não. É preciso negociar. É um momento de empoderamento dos profissionais da advocacia para que possam negociar o problema. Eu estou no mundo do direito desde 1990. Eu estou na Justiça do Trabalho desde 92. Eu estou como juiz desde 95. Eu ensino desde 95. Então, eu posso dizer que o ensino jurídico brasileiro tradicional é um ensino péssimo, porque a gente só aprende a brigar. A gente aprende a fazer petição inicial, contestação, recurso, fazer sentença, como é que executa, mas a gente não aprende a resolver problema. E nesse momento é preciso aprender a resolver problema, e a forma de resolver o problema é no empoderamento dos profissionais da advocacia para negociar soluções. Doutor Rafael, eu tenho um acordo aí e eu não tenho mais condições de pagar por causa da pandemia. Estou agora pegando direito civil, aplicando direito de trabalho. Né? Doutor Rafael, reduz aí o valor. O doutor Rafael vai dizer aqui, o acordo não é comigo, não. Vai ver com a parte contrária. Mas você quer conversar comigo? Inclui pauta. Vamos aqui abrir um espaço. Eu vou mediar para vocês tentarem resolver. Por quê? Porque é preciso empoderar, inclusive, quem tem o título. Porque ele vai ver a dor da outra parte e ver, não, quero dizer, não, quando um não quer, dois não bicam. E aí, o que a gente vai ver? Opa, não quer? Tudo bem, execute-se. Se executar e não achar nada, execução frustrada. Se achou alguma coisa, não precisava.
Agora, não estou dizendo para usar o chamado direito skinhead, né? Você conhece o direito skinhead? Indúbio pau no réu? Não, não é isso. Não é para sair penhorando bem de família, penhorando quem é penhorado, não é nada disso. Tem bens que podem ser penhorados, penhora. Esse crédito trabalhista é privilegiado. Não tem? Vamos negociar, velho. Vamos negociar. E é isso que deve fazer. As pessoas falam, e às vezes eu digo que na prática, as pessoas acham muito bonitinho, mediação, mas não querem viver isso. Tem que aprender a viver, tem que aprender a buscar a solução. Isso é sensacional, meu velho. Eu tenho certeza que você faz isso com o pé nas costas. Rodolfo, 15 a 20% de acordo, para mim, é muito pouco, porque nas presenciais eu chego a 60, 70. Mas a minha alegria como juiz de ver o dinheiro chegando na mão de quem eu sei não tem dinheiro para pagar o aluguel, está tendo dificuldade de alimentar o seu filho dentro de casa, é uma alegria para mim muito grande, como juiz, fazer essas audiências com todas as limitações que ela tem. Mas eu concordo com você, o momento não é de autoritarismo, o momento é de solidariedade. Eu assino embaixo. Gente, eu não quero abusar do professor Rodolfo. Só para ver o outro lado da moeda, a gente precisa saber, porque às vezes tem o outro lado da moeda, e essa justa medida não é fácil. A gente vai ter muita gente querendo se aproveitar da pandemia para não cumprir. Entende? Você consegue imaginar que o barzinho, o boteco lá do negócio, ele está fechado. E ele não consegue cumprir o acordo porque ele não tem mais entradas. Agora, o mercado, a instituição financeira, a farmácia, se suscita lá essa questão, eu vou tomar alguma medida? De jeito nenhum. Mas quer suscitar, a negociação está sempre aberta. Abre a negociação. Doutor, a autora diz, não tenho interesse, tem condições, vamos lá. Basta injúria de imediato. Imediato. Por quê? Porque a gente tem que ver na situação que vai ter muita gente se querendo se valer da boa-fé. Perceba, a gente tem que presumir a boa-fé. Mas nesse povo que vai querer se valer da pandemia, só para você sentir, tive situações, agora falando com o professor de direito civil, né, de determinadas grandes empresas pedindo redução de aluguel, que o locador era uma família que só tinha aquela renda daquele aluguel, daquele galpão. Era a fonte de subsistência da família. Aí o que acontece? A gente sempre pensa até que o locatário é o vulnerável em relação ao locador. Às vezes não. Às vezes a gente tem que perceber nas circunstâncias do caso concreto. A gente vai ter, meu amado Rafael, um processo mais manufatureiro. Sabe? Manufatura. Manufatture, você gosta de italiano, né? Então, vamos fazer com as mãos e ver a forma de resolver isso aí. Acho que eu já falei demais, né? Eu não vou querer abusar do seu tempo, então eu vou passar para a doutora Virginia fazer suas considerações finais de hoje. Só para dizer assim, se tiver alguma pergunta que eu não respondi, povo, manda inbox no meu Instagram que eu respondo para vocês. Me sigam lá no Instagram, R Pamplona Filho. Me sigam nos 2 canais do YouTube, Canal Pamplona, Canal Papiando com Pamplona. Vejam lá minha banda de jazz, vejam lá meus poemas, meu talk show e tudo mais lá. Obrigado, Rodolfo, foi ótimo. Eu espero que a próxima seja presencial, hein? Aqui em Fortaleza. Olha, ir para Fortaleza, minha amiga, isso é bênção para mim. Pode ir que Fortaleza eu nem cobro para ir, eu vou aí, me leva. Que saudade. Estou na fase desse... Eu tô querendo ver gente, então eu estou na fase desse Magal. Me chama que eu vou. Vai. Com certeza. A próxima será aqui, hein, Rafael? Muito bom, eu agradeço demais. Acho que é às vezes, desses momentos tão difíceis que a gente vai conseguindo tirar melhores ideias, né? Então, vamos acreditar que vai dar certo. Amém. Rafael. Gente, eu tenho pensado muito esses dias num autor que conheci pelo professor Rodolfo. Na verdade é um clássico, mas a primeira vez que li foi por ele, que é Nietzsche. Não é, essa pandemia, não posso dizer que ela teve nada de bom, mas a gente tenta tirar reflexões importantes para a vida. Então ela tirou a gente daquela visão socrática, daquela ilusão socrática de que a gente está no controle.
e aí, de repente, acontece um ser invisível, de mexer com a vida inteira da gente, e a gente tem que se resguardar, professor Rodolfo, nas forças dionisíacas, na criatividade, na consolação cósmica. Tem que se reinventar com criatividade. Origem da Tragédia, Apolo e Dionisia. Eu adoro esse livro. Então, a gente tem que se reinventar com criatividade porque a gente não está no controle. E a gente tem que admitir isso. E ainda Nietzsche diz, né, que o remédio para isso é a arte. O remédio para as vicissitudes, para as dificuldades, são a filosofia e a arte. E a gente tem a arte para não morrer. Né? Ele diz que a gente tem a arte para não morrer por conta da verdade. Então, o que eu queria encerrar hoje, antes de passar a palavra para o senhor, desejando a todos muita saúde e que vocês tenham essa salvaguarda na arte. Aproveitem para ver bons filmes, aproveitem para ver bons livros, ouvir músicas, porque eu acredito que a arte é uma forma de conhecimento e a gente sai enriquecido. A gente conhece melhor a gente, ao outro, ao mundo que nos cerca. Então, vamos aproveitar esse momento de alimentação para ouvir boas músicas, né? Ler bons livros, ver bons filmes e, no final, nos transformarmos em pessoas melhores. Professor Rodolfo, sou seu fã, não é de hoje, fã de carteirinha, como juiz, como professor, como ser humano, quero externar o meu muito obrigado. Aqui no que depender, do NEDITS, sei que falo para a professora Ana Virgínia, o senhor vai quebrar esse recorde de 200 lives rapidinho, porque nós vamos marcar a próxima. A próxima é sobre direito e arte, já estou aqui pensando. Para mim vai ser um prazer. E a sua despedida, professor, a palavra está com o senhor. Então, eu quero dizer que a gente está, nesse momento, reconstruindo um novo parâmetro de normalidade. Né? Nós não sabemos como é que vão ser as coisas no pós-pandemia, mas nós somos como poetas. O poeta não sabe o caminho, porque o caminho se faz caminhando. Mas o que a gente pode dizer é com Lulu Santos e Nelson Mota, de que nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar. E como um mar de Fortaleza, eu quero reencontrar vocês. Um beijo, queridos. Obrigada, Rodolfo. Obrigado, Rodolfo. Um beijo a todos aqui presentes. Rodolfo, eu vou lhe aperrear de novo para a gente fazer outra. Obrigado, querido. Aperrei. Posso? Eu estou construindo uma casa. Não sei se eu vou conseguir. A pandemia me tem. Eu queria que alguém aí que esteja aí conhece algum engenheiro aí do Beach Park. Eu quero botar um tobogã na casa. Se alguém souber, me manda inbox lá no Instagram, que eu quero contratar alguém para fazer uma escorregadeira lá. Porque eu estou perto dos 50 anos e eu estou descobrindo agora a felicidade. Beijo grande para ti, beijo grande para o coração. Virgínia, beijo grande. Obrigado, Rodolfo.